Oi, pessoal, tudo bem? Todo mundo com o uniformezinho novo? Bom, nossa aula de hoje é sobre Guerra Fria, tá? Então a gente vai começar agora esse tema. E já para situar vocês, eu coloquei aqui vários trechos de um livro que vai dar praticamente o contexto, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a primeira frase, a Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar razoavelmente como uma terceira guerra mundial, embora uma guerra muito peculiar. Depois, gerações inteiras se criaram à sombra das batalhas nucleares globais, que, acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. Depois, a gente pulando ali para o último, os governos das duas superpotências aceitaram a distribuição global de forças no fim da Segunda Guerra Mundial, que equivalia a um equilíbrio de poder desigual, mas não contestado na sua essência. A União Soviética controlava uma parte do globo, ou sobre ela exercia predominante influência, e os Estados Unidos exerciam controle e predominância sobre o resto do mundo capitalista. Além do hemisfério norte, os oceanos, assumindo o que restava da velha hegemonia imperial das antigas potências coloniais. Em troca, não interviam na zona aceita de hegemonia soviética. Então, resumidamente, o que vai acontecer pós Segunda Guerra Mundial? Surge Estados Unidos, de um lado, como os donos do mundo, e União Soviética também como dona do mundo, tá? Então vai surgir essas duas superpotências e elas vão ter influência no mundo inteiro. O que é de grande diferença, o antagonismo aí de uma para outra? Estados Unidos, ele defende o sistema capitalista e os soviéticos, depois obviamente da Revolução Russa, lá em 1917, eles vão defender, aliás, eles vão ter um regime socialista e as porções que eles vão influenciar, os países que eles vão ter controle, vão acabar sendo submetidos a esse sistema também, tá? Então, a grande questão chave é esse antagonismo, não só entre as duas superpotências, mas as duas ideologias socioeconômicas e políticas que cada potência tem. Um é capitalista e o outro é socialista, tá? E obviamente, como a gente já viu na aula anterior, são dois sistemas que eles se chocam. Um preza a propriedade privada, o lucro, o outro a planificação, a comunidade e tudo mais, tá? E aí agora voltando agora para a Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, ela fica completamente devastada, independente de ter sido um país que ganhou ou que perdeu a Segunda Guerra Mundial. Houve muitas batalhas, houve percas humanas, percas econômicas, percas em questões de infraestrutura. E aí, obviamente, esses países europeus precisavam de ajuda para se reerguer. Então, quem controlava o mundo antes da Segunda Guerra Mundial acaba tendo que se retrair por conta das consequências dessa Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, Estados Unidos já se destacava como potência, e a União Soviética vai começar a se destacar por volta de 1940. De tanto, alguns setores produtivos, como a siderúrgica e a petroquímica, alguns setores de produção agrícola, a produção de energia, a sua infraestrutura para a escoação de mercadorias já estava sendo muito bem desenvolvida, e por conta desses fatores, a União Soviética desponta como potência também, tá? E aí depois, 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial, ela fica com os países do leste europeu sob a sua influência, e aí o socialismo começa a ser difundido entre aspas. Todos os países que ficam associados ao poder da União Soviética, eles vão diretamente ser forçados a aderir ao sistema socialista, tá? E aí a gente vai ter essa conformação do mundo. Então, se vocês olharem aqui esse mapinha, você vai ter basicamente os países em azuis. Eram os declaradamente capitalistas, tá? Associados aos Estados Unidos. Os vermelhos, a gente tem os países socialistas, são os aliados com a União Soviética. Esses mais escuros são os países que fazem parte do Pacto de Varsóvia,
gente já fala dele, e também são países socialistas, tá? E os mais clarinhos também foram outros países socialistas que também foram aliados à União Soviética. Percebam que esse mapa ele também traz alguns pontinhos azuis e vermelhos, tá? Esses pontos eles indicam que é a presença de guerrilhas comunistas ou anticomunistas. Então, se for um país vermelho e tem o pontinho azul, tinha um grupo guerrilheiro ali contra o sistema socialista. Se é azul e tinha um pontinho vermelho, era um grupo comunista guerrilheiro, tá? O Brasil, nesse mapa ele não tem pontinho, porém, se vocês assistirem o filme da Olga, e por favor assistam, porque ele é incrível, você vai perceber como que aconteceu com os partidos políticos nessa época, principalmente depois da ditadura militar, aqui no Brasil, tá? E a Olga conta a história bem dessa mulher que ela defendia, era associada ao Partido Comunista e ela acabou sendo perseguida por isso. É uma história verídica, é surreal, é linda e super recomendo. Então já fica a primeira indicação da aula de hoje, tá? Vai ter várias. Estados Unidos, eles estavam super lucrando com essa guerra. Pra vocês terem ideia, desde 1930 até 1960 foi o país que mais cresceu do mundo inteiro, em termos de taxas de economia. E por conta dessa bipolaridade que a gente vai chamar entre Estados Unidos contra a União Soviética, as duas superpotências ali, vai ficar muito deflagrado, vai ficar muito eminente essa separação entre um país que é apoiado pela União Soviética e um país que é apoiado pelos Estados Unidos. E o palco de todo esse conflito, de essa separação gigantesca, acaba sendo a Europa. O palco principal, tá? Porque esse conflito ele acaba englobando o mundo inteiro, ninguém fica a salvo da loucura desses dois gigantes. Porém, Europa, como ela vai ser dividida, acaba sendo mais eminente isso e acaba a ponto de ter fronteiras completamente opostas. E por conta dessas fronteiras, vai cunhar o termo cortina de ferro, que foi até o primeiro-ministro Winston Churchill que vai delimitar. Então, nesses dois mapinhas aqui, dá para vocês terem uma ideia do que é essa cortina de ferro, tá? É basicamente essas fronteiras que pega desde o norte europeu até o extremo sul da Europa, ali um pouquinho já quase no mundo árabe. E dessa fronteira de um lado para o outro, ou era socialista ou era comunista, tá? Então aí é onde as diferenças desses sistemas eram bem mais gritantes. A Alemanha vai ser super palco de Guerra Fria, porque você tem um país e esse país está cortado. A aula que vem a gente vai falar sobre a Conferência de Potsdam e o que aconteceu e por que a Alemanha foi cortada. Então acompanhem, por favor. Mas enfim, a Alemanha foi dividida, um lado era dos capitalistas, o outro era dos soviéticos. E aí essa cortina de ferro caía ali com um peso mesmo, tá? Ficava bem gritante. E Berlim, que era a capital, foi a mesma coisa. Aí dentro desse contexto da Guerra Fria, o que a gente já pode pontuar? A gente tem a corrida armamentista e também a gente tem a corrida espacial. Eu não vou entrar em pormenores deles, mas a corrida armamentista foi a ideia de que Estados Unidos tinha bombas nucleares, então a Rússia ou os soviéticos também precisavam ter bombas nucleares, tá? Se vocês lembrarem da aula passada, ao fim da Segunda Guerra Mundial teve a bomba de Hiroshima e Nagasaki, então de repente o mundo inteiro sabia que os Estados Unidos tinha bomba nuclear, e aí os soviéticos, como estava em conflito com eles, precisava também de ter alguma garantia para mostrar que eles tinham o mesmo poder, se não maior. Então, corrida armamentista é isso. Estados Unidos vai, produz 100 bombas nucleares. Soviéticos vai e produzem 150. Feito isso, Estados Unidos investe numa bomba pior ainda, sei lá, uma bomba nuclear de nitrogênio. Tô inventando, tá? A União Soviética rouba a tecnologia deles através de espiões. Isso aconteceu, tá? Não é história de Hollywood. E cria também 100 bombas dessa nova dos Estados Unidos em questão de meses. Então, essa corrida armamentista
foi esse período que durou muito tempo, tá? Chega, acho que 20, 25 anos, onde os dois países foram se armando. Eles foram produzindo exército, produzindo armamento militar, que caso viesse ter uma guerra, um conflito, eles estariam em pé de igualdade, tá? Por isso que sempre que se fala de Guerra Fria, a gente vai falar que foi um período de conflito indireto. Ou seja, Estados Unidos e União Soviética nunca vieram a se guerrear diretamente, mas por debaixo dos panos, sim. Como assim por debaixo dos panos? Ah, tá tendo uma guerra num país lá na Conchichina. Eu vou apoiar um lado, vinha o outro e apoiava o lado oposto. Que é, por exemplo, o que a gente viu ou vê no conflito da Síria, na Guerra Civil da Síria, onde o governo, se não me engano, os Estados Unidos está apoiando o grupo rebelde e a Rússia apoia o governo. Não tenho certeza se é essa ordem ou se é o inverso, mas enfim, essa Guerra Civil da Síria, que está desde 2011, já era para ter acabado e tudo mais, porém, como a gente tem influência externa do país, que injeta dinheiro, injeta armamento, enfim, suprimentos, o que eles precisam, esse conflito ele se prolonga, tá? E ele vai tomando proporções bem maior. Então, o que acontece ainda hoje é praticamente um reflexo de toda a inimizade que ficou da Guerra Fria. E no período da Guerra Fria era bem pior esse conflito, tá? E daqui a pouco a gente vai ver alguns, como o da Coreia ou do Vietnã. Ainda antes de começar a Guerra Fria, o que foi o ponto inicial dela? O que a gente chama de doutrina Truman. Em 1947, o presidente Harry Truman, ele faz um discurso a nível federal, que depois vai passar pelo mundo inteiro esse discurso, e em inúmeros trechos ele deixa claro que os Estados Unidos vai apoiar todos os países capitalistas, todos os países que precisam se reerguer, e que ele vai combater os terroristas soviéticos, ou, em outras palavras, os terroristas comunistas, tá? Como assim? Tem um trechinho aqui para vocês verem, ó. A política dos Estados Unidos será a de prestar apoio aos povos livres que resistem às tentativas de subjugamento por obra de minorias armadas ou de pressões do exterior. Então, basicamente, ele está falando que os Estados Unidos vai apoiar todos aqueles povos que são livres, que estão sendo subjugados ou estão, enfim, vivendo uma ditadura por minorias armadas e por pressões do exterior. Quem estava fazendo pressão do exterior, quem estava colocando pessoas armadas em países para prevalecer um tipo de sistema. União Soviética, tá? Preciso salientar outra coisa. Como esse período era um sistema tentando provar que era melhor que o outro, tudo que era possível de ser feito na propaganda foi, tá? Então, aqui no Ocidente, a gente vendia aquela ideia de que o capitalismo é a questão da liberdade, você tem liberdades individuais, você pode ser quem você quiser, e os comunistas são aqueles caras que comem criancinha no café da manhã, eles são canibais, eles são, sei lá, satânicos e por aí vai. Então esse tipo de concepção foi criada durante esse período, tá? Por conta dessa propaganda para tentar denegrir o seu... vamos colocar o seu adversário. E o mesmo foi feito, obviamente, do lado dos soviéticos, tá? Não tem aqui lado neutro nessa história. Aí, essa doutrina Truman, então, dessa ideia de os Estados Unidos ajudar, ela foi feita em 1947. Isso marca o ponto da Guerra o ponto inicial da Guerra Fria, tá? E alguns livros ou vestibulares podem ter como doutrina de contenção. Contenção do quê? Do avanço soviético, tá? Porém, antes da gente entrar mesmo, a gente precisa falar de um órgão ou de como ficou o pós-Segunda Guerra Mundial. Porque aí entra a ONU. ONU, ela foi criada em 1945, ela vem daquela antiga extinta Liga das Nações, que ela surgiu após a Primeira Guerra Mundial e iria evitar que surgisse uma Segunda Guerra Mundial. Como surgiu? Esquece, Liga das Nações não serviu para nada.
Então, pós Segunda Guerra Mundial, eles vão e criam a ONU, Organizações das Nações Unidas. Foi uma proposta feita pelos Estados Unidos e praticamente quase o mundo inteiro aceitou, tá? Dentro dessa ONU, da ONU, ela vai ter vários órgãos e agências. Então, as principais ali que a gente já pode salientar é a Unesco, que cuida da educação, a FAO, que é da agricultura e alimentação, distribuição dos alimentos pelo mundo, a OMS, que é da saúde, a OIT, que é do trabalho, a AIEA, que cuida das energias atômicas, ou seja, das pesquisas com radiação e também das usinas nucleares. E dentro dos programas, a gente tem o PNUD, que é o Programa de Desenvolvimento, e a Unicef, que é um órgão ali, é um programa que injeta dinheiro nos países, visando promover melhorias para infância, tá? Para os menores, seja na área da educação, seja na saúde, infraestrutura, o que precisar. Dentro daí, qual que é o órgão de maior poder da ONU? É o Conselho de Segurança, tá? Ele foi firmado ali na sua fundação, em 1945, e dentro desse Conselho de Segurança, os Estados-membros teriam, tipo, soberanos e de igualdade. Então, o peso de um voto ali dentro, dependente de qual grande é seu país, é o mesmo. E aí, para uma medida ser aprovada, de 15 pessoas, 15 membros, tem que ter um voto positivo de 9. Ainda tem uma outra questão, que aí a gente vai para essa dança das cadeiras. Desses 15 participantes, 5 são permanentes, que é a Grã-Bretanha, Inglaterra, Rússia, antiga União Soviética, Estados Unidos, França e China. Esses são os 5 países que, na época, quando surgiu a ONU, 1945, eram os top do mundo. Por isso eles têm um assento permanente, tá? Os demais é rodízio, se eu não me engano, a cada 2 anos. Então a gente tem 2 cadeiras destinadas à região da África, 2 para a Ásia-Pacífico, uma para a Europa Ocidental, 2 cadeiras para a América Latina e Caribe, 2 para a Europa Ocidental e uma para os países africanos ou angolanos também. Aí essa configuração é a de 2020, percebam que o Brasil não está inserido no Conselho de Segurança atualmente, anteriormente ele estava. E aí, essas 5 cadeiras permanentes, eles têm o poder de veto. Então, tudo bem que hoje a gente já tem algumas questões que desgastaram a imagem da ONU. Mas antigamente não, antigamente era um órgão de superpoderes e tudo mais. Porém, durante a Guerra Fria, ela acabou ficando paralisada. E a culpa é dessa questão dos 5 votos de veto. Porque se você tem Rússia e China, que eram socialistas, com poder de veto, qualquer medida que a ONU iria implementar que valorizasse ou que desse alguma vantagem para o lado capitalista do mundo, eles vetariam. E o mesmo iria acontecer se tivesse alguma medida que iria valorizar os soviéticos ou os socialistas, tá? Aí, Inglaterra, Estados Unidos ou França iria vetar essa medida. Então, durante esse período da Guerra Fria, a ONU ficou praticamente congelada, tá? E por que eu comentei que hoje ela perdeu um pouco da credibilidade? São 3 fatores. O primeiro é que essa configuração, principalmente de cadeiras permanentes, está desatualizada. Ela foi feita em 1945, então tem alguns países ali que já não são no topo do mundo e alguns outros hoje que tem uma representatividade regional bem maior, que a gente pode citar, por exemplo, o G4, que é o Japão, Alemanha, Índia e Brasil. O peso dos votos, por exemplo, Tuvalu, que é uma nação de 9 ilhas na Indonésia. É uma nação com 10, 11 mil habitantes. E ela, dentro do Conselho de Segurança, vai ter o mesmo peso de voto que a Índia, que tem 1 bilhão de habitantes. Então, isso acaba sendo uma questão, como que eu posso colocar? Polêmica para eles tratarem ali dentro.
E depois tem a mais recente, que são as resoluções e as orientações que eles tiram dali, que nem sempre é respeitada. Por exemplo, a invasão do Iraque, que foi aquela guerra ao terror que os Estados Unidos promoveu contra os terroristas. E a ONU, o Conselho de Segurança, tinha sido contra essa invasão. Os Estados Unidos foi lá e fez. Então, tipo assim, o próprio país que fundou, que veio com a ideia de criar isso, hoje não respeita. Então fica difícil, né? Sobre a... Por que não foi revitalizado isso ainda? Porque aí a gente entra numa outra questão mais polêmica ainda. Dessas 15 cadeiras que estão aqui, se a gente for revisar e aumentar o número de permanentes, qual que é a escolha certa para ascender como cadeira permanente? Por exemplo, aqui pegando América do Sul e América Central, eles podem colocar o Brasil como representante regional. Mas aí o México pode questionar o porquê que o Brasil foi escolhido, sendo que na América Central o regional é o México. O mesmo, por exemplo, no mundo árabe, entre Iraque e Turquia. São dois países que já têm um histórico de inimizades e os dois são potências regionais lá. Então, assim, essa questão da ONU ainda é muito polêmica, tem muito pano para manga, mas vocês precisam saber que hoje a imagem dela no mundo é um pouco desgastada por causa disso, disso e disso, tá? E aí, voltando agora, lá para 1944, bem antes da doutrina Truman, não só quando antes da ONU surgir também, mas após a Segunda Guerra Mundial, eles revolucionam a economia. Então, em 1944, vai rolar a Conferência de Bretton Woods, encabeçada pelos Estados Unidos também, e aí eles vão mudar, eles vão romper com aquele metalismo, e do metalismo eles vão aderir a um sistema dólar-ouro. Junto com isso, vai ser fundado o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, que mais para frente evolui para OMC, Organização Mundial do Comércio. Banco Mundial, qual que é a função dele? Auxiliar os países no desenvolvimento e reconstrução da pós-guerra. Fundo Monetário Internacional, mesma coisa, emprestar dinheiro, fazer projetos, enfim, ajudar os países a se desenvolver, recuperar da guerra. E esse GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas, depois vira a Organização Mundial de Comércio, é para começar já a engatinhar no que a gente chama de globalização, que era para regulamentar o comércio entre esses países. O que a gente precisa saber? São 3 órgãos distintos, porém eles funcionam de certo modo ligados. Se um país não segue, por exemplo, a OMC, que é a Organização do Comércio, ele não vai ter acesso ao Fundo Monetário e nem ao Banco Mundial, tá? Ou se ele está devendo para o Banco Mundial, o FMI ou a OMC vai impedir ele de realizar transações comerciais com outros países. Então, são 3 órgãos distintos, mas eles são ligados, eles são interdependentes. E, obviamente, o Hans eu coloquei aí para eu lembrar e associar vocês com o vilão. Os Estados Unidos veio com essa ideia de a gente vai trocar o metalismo por dólar, vai facilitar tudo. E assim, se você está usando o dinheiro daquele país, obviamente, ele vai lucrar com alguma coisa. E realmente ele lucrou, tá? Para vocês terem ideia, o objetivo dos Estados Unidos de realizar tudo isso, de querer que esses países se desenvolvam, é para evitar que ocorra uma segunda crise de 29. Porque eles estavam produzindo muito, eles precisavam continuar vendendo. Então, quanto mais rápido os países se recuperassem da guerra, mais rápido eles voltavam a comprar. E, basicamente, isso acabou induzindo uma coisa a outra. Falando sobre desenvolver, agora saindo um pouco dessa ordem mundial e vindo para os Estados Unidos. A doutrina Truman, que é aquela ideologia de eu vou emprestar dinheiro, acabou virando o Plano Marshall. O Plano Marshall ele foi posto em prática em 1947 e é os Estados Unidos dá ajuda econômica para os países que precisam, que foram devastados pela guerra.
A ideia desse plano Marshall, mesma da doutrina Truman, tá? Porém são coisas diferentes. Eles vão emprestar dinheiro, principalmente para os países socialistas, para eles se recuperarem. A União Soviética vai contra, força esses países a negarem, e o único que aceita essa ajuda é a Iugoslávia, tá? Na Ásia e na África, foi feito o Plano Marshall? Foi. Só que com outro nome, Plano Colombo, tá? E aí, obviamente, a gente tem o Japão emprestando dinheiro dos Estados Unidos, se reconstruindo, se industrializando e virando uma potência em poucos tempos depois, tá? E aí aqui a gente tem, por exemplo, uma parada mostrando os produtos chegando na Grécia com as placas de Plano Marshall e tudo mais, fazendo propaganda do que está acontecendo do sistema capitalista. E embaixo aqui um mapinha para vocês terem ideia de quantos que foi emprestado para cada país. Então, resumindo até agora, a gente vai ter a doutrina Truman, que surge com o presidente dos Estados Unidos, falando que ele vai emprestar dinheiro para os países se reconstruírem. Aí isso tem como consequência o Plano Marshall, que é onde os Estados Unidos começam a emprestar dinheiro para os países se reconstruírem, e o Plano Colombo, que é o empréstimo de dinheiro para a África e para a Ásia. Dentro desse tempo, surgiu a ONU, surgiu o FMI e tudo mais. E aí, em 1949, vai surgir a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa OTAN, ela tem uma característica, quando ela surgiu, que era para ser uma aliança comercial. Porém, na quinta cláusula do tratado, ela era uma cláusula militar, de apoio e auxílio mútuo. Ou seja, se algum país dessa aliança fosse invadido ou fosse atacado, todos da aliança tinham que responder. É basicamente aquela coisa dos três mosqueteiros, um por todos e todos por um. Então, o que era para ser um pacto econômico acaba virando uma aliança militar. Do lado capitalista, ficou conhecida como OTAN. Em 1990, não é 95. 1955, eu tenho que arrumar um slide. Os socialistas vão responder à OTAN. E aí eles respondem com o Pacto de Varsóvia. Já arrumei o slide, tá? Eles vão responder com o Pacto de Varsóvia, que é a mesma versão da OTAN. É um pacto feito entre os países socialistas de apoio mútuo. Então, se alguém invadir um, todos respondem. Então, vocês estão conseguindo imaginar o tamanho do conflito que está virando? Tipo, todo mundo capitalista, se de repente se um for invadido, todo mundo responde, e o lado socialista é a mesma coisa, tá todo mundo armado ao dente. Então, era esse o clima que o mundo vivia, era um clima de instabilidade, tá? Para vocês terem ideia, o Pacto de Varsóvia ele foi dissolvido em 1991, junto com a União Soviética. Quando ela acaba, ela é dissolvida. A OTAN, ela permanece até hoje. Ela tem um caráter mais econômico hoje. Alguns críticos colocam que ela já está desatualizada, não tem mais nem por que existir. Porém, ela ainda atua em alguns conflitos. Então aqui eu coloquei até uma listinha dos conflitos, e o último que ela acabou participando foi na Guerra Civil da Líbia. O Conselho de Segurança da ONU acabou permitindo ou indicando uma intervenção direta, e aí as tropas da OTAN foram mobilizadas para intervir nesse conflito. Agora, com relação à geopolítica da Guerra Fria ou os conflitos que tiveram, a gente vai entrar em detalhes em dois. O primeiro foi ali na Coreia, que antes de ser Coreia do Norte e Coreia do Sul era Coreia só, tá? E estourou uma guerra ali em 1950. E como consequência, Estados Unidos veio apoiar o lado capitalista, que é o lado sul, e a China e a União Soviética acabou apoiando o lado norte, que veio ser a Coreia do Norte socialista, tá? Então aqui nesse esqueminha vocês conseguem identificar como que se deu esses conflitos, de que lado foi avançando para o outro, e acabou que um ano depois eles romperam, e
uma nação acabou virando duas, com dois sistemas econômicos, sociais completamente distintos, tá? Aqui na América Latina, os Estados Unidos, ele armou de tudo quanto é jeito para permanecer os governos favoráveis a ele. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em 1964, a gente tinha o governo do João Goulart, que era o Jango. Ele tinha uma política externa de tipo Suíça, ele não queria se envolver nesse mundo bipolar, porém, ao mesmo tempo, ele era muito voltado às questões sindicalistas, a projetos sociais e ao nacionalismo. E isso, pelos Estados Unidos, dava indícios de que era um governo quase socialista. Então, obviamente, os Estados Unidos deu um jeito de financiar e ajudar com o golpe. E aí, obviamente, foi instaurada a ditadura militar com o golpe de 64. Isso, os demais, a gente vai ver em história, tá? Não vou nem tanto entrar em detalhes sobre a ditadura aqui. Mas se vocês assistirem Olga, vocês já vão ter uma ideia de como que foi. Em 1959, a gente teve a Revolução Cubana. Cuba sempre foi, de certo modo, um país explorado por terceiros. E dentro dessa revolução, eles acabam rompendo com essa exploração, declaram independência. E aí, eles acabam instaurando um governo soviético, socialista, similar ao soviético. Estados Unidos vai completamente contrário a isso, rompe relações com Cuba e faz pior, coloca um embargo econômico, político com essa ilha. Então, se você quiser ser amigo dos Estados Unidos, você não podia negociar com Cuba. E aí a União Soviética entra na jogada e vira um dos principais parceiros de Cuba, tá? Por isso, inclusive, aqui no Brasil, até hoje, a gente tem essa concepção de que você não está contente com um aqui, vai para Cuba. Já vem desde essa época. A União Soviética não era o paraíso na Terra, tá? Ela teve diversas tentativas de insurreições. Duas delas que a gente pode pontuar foi a da Hungria, 1956, e da Tchecoslováquia, 1968. Na República Tcheca, eu cheguei a visitar o Museu do Comunismo, eu tive essa oportunidade, e assim, ele foi idealizado para mostrar o descontentamento da nação com esse tipo de regime, tá? Então a gente já começa com a loucura de que o Museu Comunista fica no mesmo prédio que o McDonald's. Funciona o McDonald's no térreo, o primeiro andar acima é esse Museu do Comunismo. Então, tipo assim, é a maior rede de fast food do mundo, divide prédio com ele. E lá eles tentam mostrar o lado negro do socialismo, tá? Por isso que eu já comentei, não tem, tipo, o inocente desse lado. Tem os dois sistemas e um tentando provar que o outro é superior. Aí, o último conflito que a gente vai abordar hoje é o conflito, a Guerra do Vietnã, que ocorreu ali em 1964. Os Estados Unidos acabam intervindo também de um lado, do lado, se não me engano, do sul. A União Soviética, a China, acaba apoiando o Vietnã na porção norte. E foi uma das poucas vezes que os Estados Unidos acabou perdendo um conflito. Para você ter ideia, além do dano econômico, os Estados Unidos chegou a perder mais de 50 mil soldados, fora os 800 mil que ficaram feridos. Em 1973 eles acabaram se retirando desse conflito. E uma das principais consequências ou fatos de que levou os Estados Unidos a perder esse conflito foi a tática de guerrilha dos Vietcongues e de utilizar o terreno. Como lá é uma floresta tropical fechada, igual a floresta amazônica, o exército americano eles não conseguiam entrar e não tinham muitas técnicas para lutar dentro de floresta. Os Vietcongues, ao contrário, conheciam esse terreno, utilizavam de túneis e tudo mais. E por conta disso, o conflito em terra, os Estados Unidos não conseguia vencer. Aí foi onde eles começaram a entrar com o armamento químico, que aí entra as bombas de napalm, que são bombas incendiárias, e o famoso agente laranja, que é um herbicida. Ele cai, você joga ele nas plantas, principalmente para matar a erva daninha,
e ele faz com que caia todas as folhas e as plantas sequem. Então eles jogavam isso em cima das florestas e acabava com toda essa proteção natural dos Vietcongs, tá? Não só isso, mas eles empreendiam outros tipos de herbicida para acabar com os arrozais, plantações, enfim. O que eles achavam que era do inimigo, eles faziam. Aqui eu coloquei alguns trechos do jornal El País, para vocês terem ideia de como que era essa visão deles. E aqui embaixo tem essa foto que acabou virando símbolo da Guerra do Vietnã, que é um grupo de crianças que elas foram pegas por um bombardeio de bombas napalm. Aí, inclusive aqui, eu coloquei um monte de trechos sobre a história dessa moça. Se eu não me engano, chama Kim Puk, o nome dela. Então eu coloquei trechos para vocês entenderem um pouco dessa história dela, de verem como esse povo acabou sofrendo, não só eles, mas enfim, o mundo inteiro acaba ficando à mercê das guerras. E principalmente nesse trecho aqui, nesse penúltimo slide, eu acho legal vocês olharem isso para vocês entenderem que não é só o lado do capitalismo, não é só o lado dos Estados Unidos que vamos colocar o lado negro da história, tá? O socialismo, enfim, todos os países que acabam aderindo a isso, que evoluía para uma ditadura, eles também não são os inocentes, não são os mocinhos da história. A gente tem que aprender a olhar com uma visão crítica e ver os dois lados, pelo menos. Hoje, essa mulher, ela vive no Canadá. Ela tem uma história maravilhosa, pelo pouco que eu li. Acabei de comprar o livro dela, eu não me aguentei, eu fui montar a aula e a hora que eu vi eu já estava pesquisando o livro dela e comprei. Sei que hoje ela trabalha como uma ativista, ela tem uma ONG que trabalha com crianças que estão em zonas de conflito. E eu achei bem legal a gente estudar um pouco da história dela, tanto de superação quanto para entender um pouco mais desse momento, tá? A gente vai ficar por aqui. Eu coloquei 9 questões para vocês já praticarem isso. Semana que vem a gente finaliza Guerra Fria. Eu sei que ficou um pouco extenso, mas é porque é muito conteúdo, tá? Eu tô tentando correr o máximo possível pra gente dar conta. E até a noite. Qualquer dúvida eu tô aqui, tá? E leiam a matéria se vocês conseguirem, porque vale muito a pena. Tchau, tchau.